Então, ao iniciarmos aqui a nossa aula 7, nós começamos pensando num dilema. Num dilema que tem relação com o tema que nós estamos falando. Dilemas no desenvolvimento fundamental do indivíduo. Então, eu trago para você aqui uma imagem que mostra várias crianças brincando aqui no parque. Então, a gente tem uma criança ali pendurada na árvore, outras pulando, dançando. E isso acaba sendo um dilema para nós, que somos profissionais da área do movimento. Então, quem olha essas crianças brincando pode pensar que elas aprendem diversas habilidades motoras sozinho, naturalmente. E aí? O que você diz enquanto professor da área da educação física ou profissional que lida com o movimento? Essas crianças elas se desenvolvem sozinhas, plenamente? Como se dá esse processo de crescimento e desenvolvimento motor à luz da literatura que nós estudamos até o momento? Então é importante que nós façamos essa reflexão de que o indivíduo ele se desenvolve em alguma medida por conta do seu próprio desenvolvimento natural, entretanto, ele precisa ser constantemente estimulado, como nós vimos nas aulas anteriores, desde o momento que ele nasce ali até o momento que ele morre, vamos dizer assim, né? Então, ele deve ser estimulado. Nós vimos que há fatores individuais, fatores e restrições do ambiente, restrições desse indivíduo, questões biológicas, questões do ambiente, fatores esses que vão contribuir ali e impactar significativamente o desenvolvimento do sujeito. Importante a gente sempre refletir sobre essa questão. Então, se nós pensarmos aqui nas diversas habilidades de locomoção, elas consistem em um grupo de habilidades motoras fundamentais, que nós chamamos. A literatura chama elas de HMF. Habilidades motoras fundamentais, que permitem ao indivíduo deslocar-se de um espaço, de um ponto A ao ponto B, por exemplo, caminhar, movimentar-se, o corpo, sobretudo a partir do momento que ele adquire essas habilidades. Então, nós vimos ali que ele vivencia a fase do movimento reflexo, parte para rudimentar e avança conforme a ampulheta de Galois para as habilidades fundamentais. Então, conforme ele vai aumentando esse repertório, vivenciando, tendo experiências, ele adquire habilidades que vão ajudá-lo a se locomover ali no seu cotidiano. Então, o desenvolvimento da competência básica das habilidades de locomoção é essencial para o engajamento desse sujeito em uma atividade física que é significativa, especialmente para a saúde, e também visando uma movimentação efetiva do sujeito nos vários esportes. Então, nós pensamos nesse aspecto, tanto no que diz respeito a esportes, jogos e danças, nós chamamos de manifestação da cultura corporal, a literatura traz também esse direcionamento, especialmente nas aulas de educação física. Então, pensamos o seguinte: vamos estimular para que o indivíduo desenvolva competências, habilidades motoras, para que ele vivencie o esporte ou qualquer tipo de vivência específica à luz do que ele está aprendendo ao longo da sua trajetória. Então, se você pretende que seu filho ou criança que faz parte da sua família participe de um determinado esporte, ou uma dança, ou uma vivência específica, especialmente na área da educação física, que é a nossa área, a gente precisa colocar aquele sujeito em prontidão e, novamente, propor espaços compatíveis para que ele vivencie aquelas experiências e, consequentemente, adquira competências. Ele não vai, inicialmente, ter um alto rendimento em um determinado esporte, aprender minimamente uma determinada manifestação sem ter o devido motivação, o devido espaço de intervenção para que ele vivencie
aqueles contextos especificamente. Então, é pensar nesse desenvolvimento de competências, sobretudo de locomoção, para que ele, independente de esporte ou não, dança, ele consiga ter uma vida em que as demandas do dia a dia sejam atendidas minimamente na sociedade. As sequências do desenvolvimento desse sujeito, do corpo inteiro e também dos diversos componentes do corpo, nos mostram e descreve como as crianças adquirem as habilidades motoras. Então, nós vimos na ampulheta de Gallagher que nós iniciamos, certo? Temos um conjunto de movimentos que são iniciais, mecanicamente ineficientes. Vimos que o indivíduo, ele aos poucos adquire competências, movimentos, até o momento que ele se levanta e caminha. Mesmo que de forma ainda ineficiente, cambaleante, mas ele começa iniciante e vai para os padrões emergentes, conforme ele cresce, se desenvolve e avança na ampulheta de Gallagher. Até o momento que, teoricamente, ele alcança uma eficiência que é cada vez mais crescente ali no seu contexto de vida. Crescente por quê? Porque a ideia é que esse indivíduo ele seja cada dia mais estimulado, especialmente se ele tem contato com a educação física, logo cedo. E nós, enquanto profissionais da área do movimento, sabemos a importância desse estímulo e de colocar o indivíduo para movimentar-se. Pode ser que ao longo da vida dele ele tenha ainda mais competências que uma pessoa que não recebeu estímulo como ele tenha competências parecidas. Então a gente vai pensar nesse contexto, vai pensar inevitavelmente nessas diversas sequências de desenvolvimento humano. Então o objetivo é que a criança ela desenvolva, não só a criança, mas o indivíduo como um todo, né? Desenvolva padrões de movimento proficientes e biomecanicamente eficientes. É isso que nós esperamos. Para que ele viva uma vida com o melhor desempenho possível. E quando eu me refiro a desempenho, não estou falando apenas no contexto esportivo, mas o desempenho como um todo. Ele consiga se movimentar, ter uma qualidade de vida relativamente adequada e, obviamente, consiga fazer ali os trabalhos que precisam ser feitos. Então, uma melhoria das medidas do processo de performance e das habilidades motoras resulta em um melhor produto de movimento. Com atuações pertinentes em diferentes cenários ou tempos. Sejam tempos rápidos, corridas, distâncias, saltos, atletismo, enfim. Então, em linhas gerais, o que eu quero dizer é que esse produto do movimento, quando você recebe o estímulo ou dá o estímulo adequado, esse produto ele corresponde teoricamente à altura desse estímulo. Então, se você estimula a criança a fazer saltos, a rastejar, a cambalear, a brincar no parque como nós vimos na imagem, dançar, pendurar-se, sentir sensações diversas, entre outros, teoricamente o produto desse movimento será compatível com o desenvolvimento que nós esperamos para essa criança. Então, constantemente, nós deveríamos pensar nesses padrões. Que padrão de movimento eu estou estimulando meu aluno a receber e a vivenciar no dia a dia dele? Eu, enquanto profissional da área da educação física, profissional da área do movimento, estou estimulando aquele aluno a ampliar o seu repertório de movimento no dia a dia? Então, quando eu fui professor de atletismo, eu sempre me fazia essa pergunta. Professor de atletismo no curso de bacharelado em educação física. As provas de atletismo, estou fazendo um exemplo do esporte, mas você pode aplicar esse exemplo ali no seu contexto ou na sua vivência. O atletismo ele traz uma série de provas
que te ajudam a refletir sobre os diversos movimentos, corrida, salto, arremesso, que são habilidades básicas de cada indivíduo, mas que, ao ofertar essas aulas, eu buscava não apenas me apegar às técnicas das provas, porque elas são inevitáveis, mas fazer variações, inclusive lúdicas, de brincadeiras, para que aquele indivíduo pudesse experimentar diversos movimentos. Então, por exemplo, em um determinado momento, ao invés de saltar todas as traves no salto ali, na prova de salto, no atletismo, eu pedia para que o indivíduo saltasse 3 e rastejasse abaixo de 3 barreiras. Ah, professor, mas por qual motivo você está pedindo que eu rasteje? Porque eu quero que você se abaixe, que você toque ao solo, que você viva essa experiência diferente do que está colocado para você. Então, eu sempre pensava e sempre penso nessa variedade de movimentos. Obviamente que isso vai se aplicar ao determinado grupo de trabalho que você está atendendo, mas se for crianças, dependendo ali na educação infantil, independente de qual série ela esteja, você vai estimular ela em detrimento do adulto. O adulto também você pode orientá-lo a se movimentar. Mas lembrando que nós falamos ali nas aulas anteriores, existem momentos de prontidão. E nós vimos que a partir ali do 0 aos 2 anos é um momento fundamental de estímulo da criança para que ela se desenvolva rapidamente. Então, a gente vai pensar sempre em levar essas experiências para que os padrões de desenvolvimento eles ocorram como nós gostaríamos que eles ocorressem. Então, o conhecimento para você, profissional da educação física, conhecimento sobre as sequências do desenvolvimento e as restrições que afetam as habilidades do sujeito. Prepara o professor, nós, nesse caso, para elaborar intervenções para as experiências apropriadas, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento. Então, se nós soubermos, e nós estamos aprendendo aqui como se constitui essa cadeia de desenvolvimento, sobretudo se nós pensarmos ali no contexto da idade, da ampulheta de Gallagher, nós perceberemos que é possível nós projetarmos de fato experiências que vão favorecer esse contexto comportamental do sujeito. Então, observar as intervenções de forma gerencial, vamos dizer assim, com uma lupa ampla. Em que tipo de experiência eu estou oferecendo para esse sujeito? Qual que é a faixa etária desse indivíduo? Peso, idade? Né? Quais são os estímulos eventuais que ele recebe em casa? Quais são as suas limitações, restrições? Então, tudo isso são fatores que vão nos ajudar a pensar nas diversas restrições e nas sequências de oferta de experiência que nós vamos fazer para os nossos alunos. Então, nós temos aqui um exemplo da figura proposta por Gallagher, que ele mostra alguns estágios aqui em que o indivíduo passa ao longo da sua vida. Então, por exemplo, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Eu estou citando apenas o exemplo da corrida. Existem vários outros exemplos. Então, nós temos aqui a foto, a gravura no estágio 1, a criança ela sai correndo, ali ainda sem nenhum manejo específico, um controle, vamos dizer assim, totalmente apropriado do corpo, mãos levantadas, ela corre de forma desengonçada, vamos dizer assim, até o momento que ela cai lá na frente. No estágio 2, essa criança ela já tem uma proficiência maior. Ela já corre aqui com os braços na altura aqui do peito, o braço um pouco mais estruturado, né, a cabeça ereta, e assim sucessivamente. Ela tem aqui um caminhar muito mais arrojado.
uma corrida. No estágio 3, esse indivíduo ele já se encontra de forma proficiente, muito mais a postura ereta, olhando para o horizonte, os braços, ele segue um certo compasso ao lado do corpo. E, por fim, aqui no estágio 4. Olha só a diferença. Olhar ao horizonte, peito estufado, o movimento de pernas. Isso, obviamente, é uma projeção. Nem todas as pessoas adotarão esse movimento plenamente como está nessa gravura, mas a gravura ela nos traz esses elementos básicos. Então, aqui no estágio 2, eu tinha os braços de guarda alta e guarda média. Aqui, como eu tinha no estágio 1, voo mínimos. Como aqui eu tenho no estágio 4, a perna de apoio completamente estendida. Diferente do que eu teria aqui em outras gravuras. Então, aqui eu tenho uma sequência de desenvolvimento das habilidades de locomoção no que diz respeito à corrida. É apenas um exemplo. Existem outras sequências que têm relação com essa questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho outro exemplo aqui, ó, galope e corrida lateral. Ambos exigem um passo rítmico adiante, junto com o passo de lançamento do pé. O padrão da marcha do movimento é assimétrico e irregular. Então, no estágio 1, um indivíduo ele apresenta um certo movimento. No estágio 2, ele já tem um outro galope totalmente diferente. No estágio 3, é um tipo de galope muito mais sequenciado, vamos dizer assim, com menos eventos, sobretudo pelo controle que esse indivíduo tem do seu corpo, diferente do estágio 1. Então, perceba aqui a diferença. Isso aqui é uma análise básica, inicial, mas que mostra uma sequência de estágios que fazem parte desse desenvolvimento. Esses estágios, todos eles fazem parte, de certa forma, a ampulheta de Gallagher. Então, nós vimos ali a ampulheta, ela traz um detalhamento, e aqui é como se nós estivéssemos traçando um detalhamento ainda maior, de certa forma micro, no que diz respeito a essa questão do galope e da corrida lateral. Então, nós falamos da corrida, do galope, da corrida lateral. E aqui eu trago o exemplo do skipping, que são pequenos saltos, né? Um salto curto. Então, o skipping é uma habilidade combinada rítmica bipedal. Consiste na combinação de movimentos que exige da criança a execução de um passo saltito, ou seja, um passo com um pequeno salto, com o pé seguido de um passo saltito com outro pé. Então, no primeiro momento, esse skip ele é feito de uma maneira no estágio 1, conforme o indivíduo vai adquirindo competências no estágio 2, ele segue um certo caminhar diferenciado. E aqui no 3, ele já apresenta uma sequência de comportamentos que varia e que é totalmente diferente daquele apresentado no estágio 1. Então, uma grande lição que eu percebo nessa sequência de estágios é que os movimentos eles vão sendo refinados. Então, se lá no estágio 1, o indivíduo ele vivenciava o skip de uma maneira, no estágio 3, sobretudo por conta do seu desenvolvimento, ele vai ter um outro comportamento. E esse comportamento ele é totalmente influenciado com as experiências que ele teve anteriormente. Então, pode ser que ele chegue no estágio 3 e não tenha competências como nós gostaríamos que elas estivessem explícitas, em virtude da falta de estímulo. Então, ele não recebeu um estímulo em casa, ou não teve aulas de educação física, ou não teve uma infância, vamos dizer assim, repleta de movimentos específicos.
o desenvolvimento desses estágios acaba sendo comprometido no que diz respeito à ocorrência de movimentos previamente estipulados. Mas, em linhas gerais, a imagem nos ajuda a entender essa questão das fases e dos estágios. Então, nós temos aqui também várias fases. Eu estou detalhando aqui, mas não se apegue aos detalhes mínimos do processo no sentido de decorar. Eu preciso que você entenda o contexto de forma global. Tá bom? Então, aqui eu tenho salto horizontal e vertical. Então, saltar é uma habilidade de projeção do corpo, que envolve a decolagem, a aterrissagem e a aterrissagem em si a partir dos 2 pés. Também eu tenho fases dentro desse processo. Eu tenho uma fase preparatória, tenho uma fase de produção da força, a fase em que o indivíduo faz o voo e a fase do follow-through, que é o momento da aterrissagem. Então, o que isso aqui quer dizer? Que o indivíduo, ao fazer um salto, independente desse salto ser no esporte ou não, ou numa atividade básica, uma brincadeira, ou em casa, ainda brincando, ou fazendo um salto para pular uma poça d'água na rua, ele vai seguir esse conjunto de fases, que podem variar de um indivíduo para outro, mas basicamente ele precisa se preparar, lançar a mão da força, voar e fazer o follow-through. Isso aqui é algo bastante interessante também. Então, nós vimos aqui, ó. Podemos ver aqui nessa imagem. Essa imagem está no material didático. Mas estágio 1, 2, 3 e nesse 4 de salto. Ó. Então, aqui no primeiro momento, ele faz um salto sem muita ação. Sem muito refinamento. Posteriormente, ele faz um salto mais refinado, em que os braços ficam nas laterais, depois balançam para frente. No B3 aqui, que é o exemplo de estágio 3, podemos perceber um salto ainda refinado, os braços estendidos e depois parcialmente flexionados. E por fim, o exemplo 4, que é o estágio 4, em que os braços ficam estendidos e depois completamente flexionados. Então, se nós fizermos uma análise aqui, entre uma imagem e outra, percebemos que esse estágio aqui, ele difere desse outro. Só um exemplo, tá? Um exemplo de movimento dos braços e também até do movimento de flexão das pernas. Então, isso aqui me mostra para nós que esse processo vai sendo refinado gradativamente. Tem gente que vai chegar no estágio 4 com uma série de falhas, vamos dizer assim. Falhas no sentido de não ter recebido o estímulo adequado. Então, ele fará um salto que provavelmente será diferente dessa imagem. Sobretudo porque tem lacunas na aprendizagem motora daquele sujeito. Mas a imagem é um exemplo para que nós possamos ver de forma ampla esse processo. Temos o exemplo do saltitar, que é uma habilidade de locomoção de projeção do corpo. Tá? É um pequeno saltito. Então, se nós formos perceber aqui, o que a ilustração nos traz? Os saltitadores mais novos, com frequência, perdem o equilíbrio e facilmente são capazes de apresentar alguns poucos saltitos de uma única vez. Sem encostar no chão o pé, sendo aquele pé, não sendo necessariamente o pé de apoio. Então, o que é isso aqui? Ele traz saltitos aqui regulares no estágio 1. Posteriormente, no estágio 2, apresenta um saltito ainda mais refinado. No estágio 3, ele apresenta uma projeção ereta, aparentemente com maior equilíbrio. E no estágio 4, esse sujeito parece estar ainda mais consciente sobre o que ele está fazendo, no que diz respeito a fazer um saltito
saltitar de forma a mostrar que ele tem habilidades básicas para essa habilidade de locomoção. Então, também uma projeção. Obviamente, esses saltitos vão variar de pessoa para pessoa, mas, em linhas gerais, se nós compararmos as 4 imagens, os 4 exemplos de estágio, nós podemos ter uma ideia inicial do que ocorre nesse processo. Ok? Então, esse aqui é o exemplo do saltitar. Então, aqui a gente tem uma análise básica também. No estágio 1, a gente faz um voo momentâneo. No estágio 2, há uma queda e a captura com a perna de balanço inativa. No 3, há uma decolagem projetada com assistência da perna de balanço. E aqui, na 4, percebe-se que há uma competência maior se comparada ao estágio 1. Então, não vou entrar nesse detalhamento. O material está disponível para você fazer a leitura, mas entenda, foca aqui na questão, sobretudo de análise dessas imagens como um todo. Avaliando e percebendo minimamente como se comporta cada um desses estágios. Isso aqui é um trabalho longo também, você vai adquirir competência ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida de profissional, mas aqui tem um bom indicativo para que você faça essas devidas leituras. Eu tenho um exemplo aqui de vídeo, que está disponível na internet também, em que o professor ele montou aqui um circuito de desenvolvimento motor. Não acredito que o vídeo está dando umas travadinhas, mas o que acontece em linhas gerais? Ele criou um circuito com vários desafios para que a criança ultrapasse. Eu estou mostrando o contexto escolar, mas obviamente isso aqui pode se aplicar aos vários contextos de intervenção profissional. Então o indivíduo passa por baixo da mesa, faz um salto, faz pequenos saltitos e posteriormente passa os cones e por fim ultrapassa a corda dando salto. Então isso são estímulos específicos para que o sujeito vivencie isso na escola. Se você colocar no Google aí, no YouTube, circuito motor de educação física, vai aparecer vários para você. Você consegue visualizá-lo de forma muito mais atrativa. Mas é um exemplo de como o estímulo ele é fundamental para as crianças e para os indivíduos como um todo. Então aqui eu tenho esse exemplo. Saiu aqui o slide, deixa eu voltar aqui. Percebe a importância daquele circuito para o sujeito? Sobretudo por ele estar vivenciando aqueles exercícios, às vezes, a primeira vez na vida. Então, isso acaba sendo algo muito importante. E outra questão, esse estímulo é aquilo que eu falei em aulas anteriores. Pode ser que um determinado estímulo, se você perde a oportunidade de ofertá-lo, pode ser que o aluno nem vivencie esse estímulo em outro momento. Sobretudo porque nós perdemos aquele time. Tanto o time escolar, o indivíduo se desenvolve e vai viver a vida a partir de outros olhares que não necessariamente priorizam as experiências locomotores. Então, nós temos que fazer essa intervenção, seja na escola ou qualquer espaço que nós estejamos ofertando, ou na academia para adultos, para sempre orientar o indivíduo para o movimento. Então, a National Association for Sport and Physical Education revela que os estudantes devem ser capazes de demonstrar competências nas habilidades motoras e nos padrões de movimento necessários à execução de uma determinada atividade. Eles devem demonstrar. Então, o que é isso? Eles devem demonstrar a partir dos nossos estímulos. Nós, professores, vamos estimulá-los a aprender competências e, posteriormente, demonstrar essas competências
ao fazer algum exercício específico. Então, eu trago o exemplo da escola. Eu tenho uma formação muito forte voltada para o contexto escolar, mas eu peço que você faça uma análise global do fenômeno. Então, a orientação para pré-escolares é muito importantes, devem ser ensinadas, praticadas e reforçadas durante toda a infância do sujeito. Então, é importante que o professor esteja atento para avaliar essas habilidades, para que ele perceba, né, qual que é o grau de desenvolvimento e a performance do sujeito ao iniciar uma determinada habilidade. O professor também deve monitorar o progresso do indivíduo durante esse processo. Essas habilidades estão sendo adquiridas como deveriam? Né? Professores e pais devem estar atentos a esse processo. E também acompanhá-lo plenamente se faz como essencial para que professores e profissionais façam um exame no sentido de perceber a efetividade das suas instruções. Essas instruções, elas estão sendo feitas como deveriam? Ou eu preciso adequar algum ponto específico para ajudar o meu aluno a avançar no desenvolvimento de habilidades? Então, é importante pensarmos nesse processo constantemente. Então, há vários protocolos, possibilidades de fazer avaliações. Então, as avaliações podem ser classificadas de acordo com as normas ou critérios específicos. Pode ser orientada para o produto e para o processo. Então, o que é o produto? É o resultado daquele movimento. Eu posso perceber qual que é o resultado daquele movimento que foi gerado. Ou ainda para o processo. De fato, esses movimentos estão ocorrendo como deveriam ocorrer? Então, fica aqui a reflexão. Então, existem vários tipos de testes, se você colocar na internet ou pesquisar em livros, testes para aferição de habilidades motoras. Então, tem testes voltados para a análise do produto desses movimentos. Tem testes voltados para o processo em si, como eu estou fazendo os movimentos, como os meus alunos estão se movimentando. Então, é importante a gente perceber, observar a fidedignidade, a questão da própria validade e objetividade. Fidedigno. Em que medida aquele teste está mensurando adequadamente o que se propõe a fazer? Então, nós não vamos entrar nesse mérito, mas saibam que existem vários testes que podem ajudar o professor a perceber, de fato, como se dá aquelas avaliações e aqueles estímulos que estão sendo ofertados para os seus alunos. Existem vários testes aqui, eu coloquei alguns. TGMD é um teste que tem uma série de critérios para avaliar habilidades motoras de crianças de 2 a 10 anos, de 3 a 10 anos. Temos a bateria de avaliação de movimentos, proposto lá pelo Henderson et al., lá em 2007. Então, é o exemplo. Não são únicos, você precisa pesquisar outros para entender. Sequência de desenvolvimento. Então, na realidade, é um capítulo do livro de Galahu que mostra exatamente todas essas sequências que são apresentadas. Se em algum momento você puder ler esse livro que eu indiquei, ele vai te dar uma visão um pouco mais ampla desse nosso diálogo. Então, é importante que o professor ele pense em montar um conjunto de estratégias para que o indivíduo vivencie esses estímulos para adquirir habilidades. Ok? Sobretudo no estágio em que ele se encontra. Então, eu coloco aqui uma série de reflexões para você pensar sobre elas. É um exercício básico que você pode fazer em algum momento aí ao longo das suas leituras. Então, basicamente, por que é importante a gente pensar, né, no desenvolvimento de habilidades? Então, a gente precisa pensar nisso constantemente enquanto professores.
Então, as questões biológicas e ambientais, quais são os pesos dessas questões ali para a oferta de habilidades e de intervenções que vão desenvolver habilidades específicas do sujeito. Ok? É a gente pensar fortemente em que estágio o indivíduo se encontra. Estágio inicial, emergente, proficiente do desenvolvimento. Então, se você tem um indivíduo que ele encontra-se no estágio proficiente, você vai tentar refinar aquele conjunto de habilidades. Já o indivíduo que está no estágio inicial, você vai ofertar habilidades para que ele adquira uma série de competências novas. Então, fica aqui um conjunto de questionamentos para te ajudar a refletir acerca desse tema. Então, espero que você tenha se apropriado dessa aula, que você tenha gostado desses conteúdos. São muitos conteúdos específicos, mas fica aqui a visão geral da aula, que é perceber o indivíduo a partir das suas diversas fases e dos diversos estágios que ele deverá percorrer ao longo da sua trajetória. Tá bom? Até a próxima aula e bons estudos.